Por muito tempo fui tratada como nada dentro da minha própria casa. Meus pais sempre exaltaram minha irmã, enquanto eu era ignorada, humilhada e chamada de fracassada. Saí de casa aos 18 anos, sem apoio, sem dinheiro, apenas com a vontade de mudar minha história. Consegui me formar em direito e abrir meu próprio escritório. Achava que finalmente teria paz, até o dia em que fui convidada para um jantar com a minha família. Achei que seria uma reaproximação, mas o que recebi foi uma exigência absurda: pagar R$85 mil pela festa da minha irmã. Quando me recusei, fui agredida e roubada pelo meu próprio pai. O que eles não sabiam é que eu era advogada. E naquele momento, sem imaginar, tinham decretado a própria ruína. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, sempre soube que, dentro da minha própria casa, eu era apenas uma figurante no espetáculo da minha irmã. Ela era a estrela, a princesinha, a que recebia aplausos mesmo quando errava, enquanto eu era tratada como um erro ambulante. Cresci ouvindo que eu deveria me espelhar nela, que jamais chegaria aos pés dela, que minha existência deveria girar em torno de servi-la. Mesmo assim, calei. Engoli as palavras, as dores e até os sonhos, porque sabia que se reclamasse, tudo pioraria. Aos 18 anos, tomei a única decisão que poderia me salvar: sair daquela casa. Trabalhei de dia, estudei à noite, enfrentei ônibus lotado, rua escura e contas atrasadas. Mas não desisti. Nunca tive apoio, muito menos palavras de incentivo, mas tinha um objetivo claro: provar a mim mesma que eu era capaz. Demorei anos para concluir a faculdade de Direito. Na colação de grau, não havia pai, mãe ou irmã me aplaudindo. Tirei uma foto sozinha com o canudo na mão e fui embora. Na sequência, fiz estágio, aprendi na marrã, caí, levantei, bati na porta de clientes e consegui, com esforço e silêncio, abrir meu próprio escritório. Era simples, mas era meu. E, acima de tudo, era o resultado de uma história que ninguém conhecia. A única coisa que mantinha com meus pais era um contato básico, quase automático. Um feliz aniversário por mensagem, um bom Natal no grupo da família. Sabia que minha irmã ainda morava com eles, e seguia com sua vida de dondoca, sendo sustentada, mimada e exaltada por tudo o que fazia, mesmo que não fizesse nada. Eu, por outro lado, mantinha distância. Não havia mágoa em evidência, mas sim a certeza de que aquela ausência me mantinha viva. Foi então que recebi o convite. Meus pais queriam que eu fosse jantar com eles. Segundo disseram, minha irmã faria um anúncio importante, algo que mudaria a vida dela e que queriam que eu estivesse presente. Achei estranho, claro. Aquela não era uma família que me incluía em nada. Mas aceitei. Por pura curiosidade. Por querer entender onde aquela súbita aproximação se encaixava. Naquela noite, cheguei um pouco atrasada. A mesa estava posta, os três sentados e sorrisos forçados no rosto. Minha irmã, empolgada, anunciou seu casamento dali a 3 meses. Meus pais trocavam olhares, como se esperassem o momento exato para dizer o que realmente importava. Foi então que meu pai, com a mesma frieza de sempre, disse: já que agora você tem dinheiro, decidimos que você irá pagar por toda a festa da nossa princesa. O orçamento é R$85 mil. Eu ri. Juro que ri. Pensei que fosse uma piada de mau gosto. Mas a expressão dele não se alterou. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe completou: é o mínimo que esperamos que você faça pela sua irmã. Você tem condições. Já passou da hora de retribuir tudo o que fizemos por você. A decepção tomou conta de mim. Fiquei de pé e disse com firmeza: isso é um absurdo. Eu não tenho esse dinheiro e, mesmo que tivesse, não daria. Eu lutei sozinha por tudo que conquistei. E vocês querem que eu banque um luxo desses? A resposta do meu pai veio em forma de um chute. Violento, direto no meu abdômen. Fui ao chão com falta de ar, enquanto ele gritava: se você não obedecer, vai se arrepender de ter nascido.
Não disse mais nada. Levantei devagar, com dor, e fui embora. Passei a noite tentando entender como podiam ser tão cruéis. Mas nada me preparou para o dia seguinte. Eu estava no mercado, fazendo compras simples para a semana, quando descobri que meu carro havia sido roubado. A polícia foi acionada, mas foi o bilhete deixado no chão que me fez estremecer. Se não quis pagar por bem, pagará desse jeito. Com o valor do seu carro, pagaremos a festa da nossa princesa. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eles achavam que eu era a mesma jovem vulnerável que saiu de casa aos 18 anos, sem nada. Eles não sabiam que eu era advogada. E que a partir daquele instante, decretavam a própria destruição. Voltei para casa com o coração acelerado e o corpo ainda dolorido. A imagem do meu pai me chutando e minha mãe assistindo sem mover um músculo se repetia na minha mente como um filme macabro. E agora, além da agressão, o roubo do meu carro e aquele bilhete nojento. A raiva pulsava em mim, mas junto dela havia uma força que não sentia há tempos. Era como se tudo que eles tentaram apagar em mim tivesse, finalmente, acordado. Naquela noite, não dormi. Abri meu notebook, juntei provas, organizei imagens da agressão, que a câmera da entrada da casa deles havia registrado tudo, pois eu mesma instalei anos antes, para me proteger nas raras visitas, salvei o bilhete, busquei a placa do meu carro e abri um boletim de ocorrência por roubo. Mas eu não iria parar ali. A advogada dentro de mim já sabia os caminhos. O que eles fizeram era criminoso, e eu não deixaria impune. No dia seguinte, protocolei uma denúncia por lesão corporal e furto qualificado, anexando tudo que tinha. A delegada que me atendeu ficou chocada. Seus próprios pais? Sim, respondi, firme. E essa é só a ponta do iceberg. A investigação começou rapidamente, já que as provas estavam bem organizadas. Enquanto isso, evitei redes sociais, silenciei grupos de família e segui normalmente no trabalho. Ninguém ali sabia do que eu estava enfrentando. Eu também não queria que soubessem. Para mim, não era sobre exposição, mas sobre justiça. Discreta, como sempre fui, me sentia mais confortável agindo nos bastidores. Mas o que eu não esperava era a audácia que viria da parte deles. Na semana seguinte, fui surpreendida com uma intimação. Minha irmã havia aberto um processo contra mim, exigindo judicialmente o pagamento da festa de casamento. Segundo ela, eu havia prometido pagar tudo e estava descumprindo com a palavra. Fiquei em choque ao ler aquilo. Além de me agredirem e roubarem meu carro, agora queriam me obrigar a bancar um evento de luxo baseado em uma mentira absurda? Peguei o telefone, respirei fundo e liguei para o número do advogado citado na petição. Escritório do Dr. Augusto, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de falar com ele sobre o processo da cliente Larissa. Quando ele atendeu, apresentei-me como a parte citada. No início, ele foi arrogante. Disse que eu tinha condições financeiras, que minha irmã era uma moça dedicada e que estava arrasada com minha traição. Deixei que ele terminasse o discurso, então, com toda a calma do mundo, respondi: doutor, só queria deixar claro que eu mesma farei minha defesa. Sou advogada formada e atuante. E diferente do que a senhora Larissa declarou, não existe promessa nenhuma, muito menos obrigação moral ou legal. O que existe são crimes cometidos contra mim e um processo criminal em andamento, cujos envolvidos são justamente seus clientes. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quase pude sentir o sangue dele gelar. Finalizei. Boa sorte com o processo. Eu garanto que será inesquecível. Naquela mesma tarde, protocolei a contestação da ação, anexando provas da tentativa de extorsão, da agressão e do roubo. Juntei também a certidão do boletim de ocorrência e os registros de câmera. Fiz questão de usar uma linguagem impecável. A juíza responsável pelo caso deferiu a prioridade para a audiência de conciliação, mas eu já sabia, não haveria conciliação nenhuma. Eles não queriam conversar. Queriam destruir. Poucos dias depois, minha irmã teve a ousadia de me procurar no escritório. Chegou sem avisar, usando o mesmo perfume adocicado de sempre e um sorriso tão falso que dava enjoo.
Eu vim tentar resolver isso entre irmãs, disse, como se não tivesse me difamado. Irmãs? Perguntei, levantando a sobrancelha. Você me difama, mente em juízo, ignora a agressão do nosso pai e ainda tem coragem de usar essa palavra? Ela tentou dizer que tudo foi um mal-entendido, que os nossos pais só estavam nervosos, que eu estava lhe exagerando. Eu não respondi. Apenas me levantei, abri a porta do escritório e apontei para fora. A justiça vai cuidar disso agora. Pode sair, por favor. Quando ela se foi, senti um peso sair de cima de mim. Pela primeira vez na vida, eu estava reagindo. Pela primeira vez, eu não era a filha que engolia sapos em nome da paz. Eu era advogada, mulher, dona da minha história. E aquela história, agora, estava sendo reescrita. Mas o que eu não imaginava é que a denúncia que fiz na delegacia chamaria a atenção de mais do que apenas autoridades. Os dias seguintes foram intensos. Entre audiências sendo agendadas, movimentações no processo criminal e a tramitação da ação civil, eu mantinha meu foco no trabalho. Meu escritório continuava funcionando normalmente, e eu fazia questão de separar minha vida pessoal do ambiente profissional. Mas ainda assim, sentia que aquela batalha tinha apenas começado. Foi numa tarde chuvosa que recebi uma visita inesperada. Eu estava encerrando uma reunião quando a secretária bateu na porta e entrou com um semblante tenso. Doutora, tem um rapaz aqui, ele disse que é o noivo da sua irmã. Disse que precisa falar com você com urgência. Arqueei as sobrancelhas. Aquilo era inusitado. Pedi que o deixasse entrar. Ele entrou de cabeça baixa, os olhos vermelhos, parecendo nervoso. Chamava-se Vinícius, e eu já tinha ouvido o nome antes, mas nunca o conheci pessoalmente. Me desculpa aparecer assim, sem avisar, mas eu preciso entender. Eu fiquei noivo da Larissa acreditando numa história, e agora, tudo virou de cabeça para baixo. Ontem mesmo eu vi seu nome num processo, fiquei chocado. Você é advogada? É mesmo sua família quem está sendo processada? Respirei fundo. Poderia tê-lo mandado embora. Poderia simplesmente ignorar. Mas havia algo sincero na inquietação dele. E, por algum motivo, senti que ele merecia saber. Então, calmamente, contei. Narrei desde minha infância negligenciada até o jantar que terminou com um chute no estômago e o furto do meu carro. Mostrei provas, documentos, vídeos, e até o bilhete deixado por meus pais. Enquanto eu falava, o rosto dele ia se transformando. Ele alternava entre incredulidade, vergonha e revolta. Em determinado momento, colocou as mãos no rosto e murmurou: "Meu Deus, isso é doentio." Eu não fazia ideia. Imagino que não, respondi. Eles sempre foram bons em encobrir tudo o que fazem. A Larissa, principalmente. Sabe manipular, sempre soube. E vocês não tinham como saber, a não ser que enxergassem além da aparência. Ele balançou a cabeça, atordoado. Ontem mesmo ela me disse que você estava reinventando mentiras por inveja. Disse que você era amarga, que queria se vingar da família. Mas nada do que você me mostrou condiz com isso. Você parece, em paz. Só quer justiça. Concordei. Eu não quero vingança. Só quero que eles arqueiem com o que fizeram. Vinícius ficou em silêncio por alguns segundos, então se levantou. Eu não posso me casar com uma pessoa que mente desse jeito. Que aceita que o pai chute a própria irmã, que finge que nada aconteceu. Eu não vou construir uma família sobre esse tipo de alicerce. Me desculpa por tudo isso. E obrigado por me contar a verdade. Acompanhei-o até a porta. Não disse mais nada. Apenas observei enquanto ele saía, ainda atônito, como quem tivesse levado um soco da realidade. Mais tarde naquela noite, enquanto eu organizava algumas pastas em casa, recebi uma mensagem anônima que me fez prender a respiração. Espero que esteja feliz. Você destruiu o casamento da sua irmã. Meu pai está transtornado. Mas saiba que isso ainda não acabou. Era Larissa. Não tive dúvidas. O tom passivo-agressivo, a inversão de culpa, era a assinatura dela.
Ignorei. Apaguei a mensagem. E fui dormir. Mas no fundo, eu sabia, a guerra havia tomado uma nova proporção. No dia seguinte, uma notícia se espalhou entre os conhecidos da minha antiga vizinhança. Vinícius havia cancelado o casamento. Postou um breve comunicado informando o fim do relacionamento, agradecendo o apoio e pedindo respeito. Disse que havia descoberto coisas que o fizeram repensar sua decisão. Minha irmã surtou. Segundo relatos de conhecidos, ela teve uma crise tão intensa que precisou ser medicada. Meus pais, por sua vez, entraram em estado de fúria. A ideia de perderem o casamento luxuoso da princesa e ainda serem expostos daquela forma pública os fez perder o chão. Mas, mais uma vez, a culpa caiu sobre mim. Como sempre, eu era o bode expiatório. A filha ingrata. A traidora. A que deveria sustentar a irmã com gratidão, como disse minha mãe em um áudio que recebi dias depois. Um áudio que anexei prontamente ao processo. Era mais uma prova da pressão psicológica, da tentativa de coerção emocional e da ausência de qualquer arrependimento. Apesar da tensão, eu me sentia fortalecida. Não por vingança, mas por saber que, pela primeira vez, eu não estava permitindo que me destruíssem em silêncio. Pela primeira vez, a narrativa deles estava ruindo. E não por palavras vazias, mas por provas, por justiça. O tempo passou rápido depois da separação de Larissa e Vinícius. A confusão instaurada na família parecia não ter fim, e mesmo tentando manter minha rotina normal, sabia que os próximos passos exigiriam firmeza. Meu telefone tocava com mais frequência, não por mensagens carinhosas, mas com ameaças veladas, recados descompromissados de conhecidos, e até e-mails anônimos me acusando de ter destruído a própria família por dinheiro e orgulho. Eu já esperava aquilo. Sempre que alguém ameaça o império do narcisismo, eles reagem com veneno. Mas naquele início de tarde, fui surpreendida por uma ligação que trouxe um sopro de alívio. Doutora, aqui é da delegacia. Temos uma boa notícia. Seu carro foi localizado. Fiquei em silêncio por um segundo, tentando digerir a informação. Onde ele estava? Abandonado em um galpão alugado no nome de terceiros. Mas encontramos a placa, rastreamos o chassi, e conseguimos confirmar que era o seu. Está em bom estado, apenas com pequenos arranhões. Vamos providenciar a devolução ainda hoje. A sensação de recuperar algo que me foi arrancado de forma tão violenta foi estranha. Não era sobre o valor material. Era o símbolo. Aquilo representava uma tentativa de me calar. E agora estava de volta às minhas mãos. Na delegacia, assinei os documentos e recebi as chaves. Enquanto verificava o veículo, uma ideia surgiu. O local onde o carro foi encontrado era monitorado. Sabia disso por já ter atuado em um caso semelhante. Solicitei, como advogada, as imagens de segurança da rua em frente ao galpão. E o que vi me deixou sem palavras. Ali estavam eles. Meus próprios pais. Claramente identificáveis nas câmeras. Um puxava o capuz para esconder o rosto, enquanto o outro dirigia meu carro para dentro do galpão, na calada da noite. Não havia mais o que contestar. A prova era incontestável. Enviei as imagens para a delegada responsável, que já estava com um inquérito em fase final. Em menos de 48 horas, foi emitido o mandado de prisão preventiva contra meus pais, por furto qualificado e associação criminosa, já que ficou evidente que planejaram e executaram o roubo com dolo e premeditação. O telefone tocou na manhã seguinte. Doutora, os mandados foram cumpridos. Seus pais foram detidos. Estão prestando depoimento neste momento. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O que eu deveria sentir? Vingança? Alívio? Tristeza? A verdade é que senti tudo ao mesmo tempo. Eram meus pais, mas também eram as pessoas que mais me feriram. Que jamais me protegeram. Que pisaram em mim até quando eu pedi ajuda. Dirigi até a delegacia, mas não entrei. Fiquei do lado de fora, observando de longe, enquanto eles eram levados para dentro algemados. Me vi ali,
como se assistisse de fora a uma história que não era minha. Aquela cena não trazia satisfação, mas justiça. Eles precisavam entender que seus atos tinham consequências. Que eu não era mais a adolescente submissa de anos atrás. Horas depois, fui informada de que haviam pago a fiança e seriam liberados para responder ao processo em liberdade. Não me surpreendi. Eles ainda tinham meios, dinheiro guardado, conhecidos influentes. Mas agora, não era mais uma questão de escapar. Era uma questão de tempo. O processo seguiria. As provas eram sólidas. E minha voz, enfim, estava sendo ouvida por quem importava. Na mesma semana, a audiência de instrução foi marcada. Os advogados deles tentaram desqualificar as provas, disseram que o vídeo poderia ter sido manipulado, que havia conflito familiar antigo, e que tudo se tratava de uma briga doméstica banal. Mas meu depoimento foi claro, objetivo, acompanhado por testemunhas, documentos e imagens em alta resolução. O juiz não teve dúvidas em manter o processo ativo. Enquanto isso, Larissa desapareceu das redes sociais. Algumas amigas dela comentavam em grupos fechados que ela não estava bem, que se sentia envergonhada, e que não entendia como tudo tinha desmoronado tão rápido. Mas eu sabia. Não foi rápido. Foi um castelo de cartas construído por anos em cima da mentira. O que aconteceu foi apenas o sopro da verdade derrubando tudo. Apesar da liberdade provisória, meus pais me evitaram completamente. Nenhum pedido de desculpa, nenhum reconhecimento de erro. Pelo contrário, boatos surgiram de que estavam planejando me processar por danos morais alegando que estavam sendo expostos injustamente. Eu apenas sorria. Quem vive de aparência sofre quando a verdade vem à tona. Voltar a dirigir meu carro, estacionar em frente ao escritório, caminhar pelas ruas com a cabeça erguida, tudo aquilo, antes simples, agora tinha outro peso. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse pisando em um terreno que realmente era meu. Com os pais respondendo ao processo em liberdade, e Larissa cada vez mais reclusa e isolada, a sensação que me acompanhava não era exatamente de vitória, mas de firmeza. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Não para humilhar, mas para mostrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que te colocam no mundo. Mas aquela história ainda não havia terminado. Com base nos acontecimentos da agressão física, furto qualificado, tentativa de extorsão emocional, injúria e difamação no processo que minha irmã havia iniciado contra mim, que entrei com uma ação civil por danos morais e materiais. E fui precisa, pedi exatamente o valor que eles haviam exigido de mim naquela noite vergonhosa, R$85 mil. O mesmo valor que meu pai gritou com arrogância, como se fosse uma dívida natural minha com a princesa da família. O mesmo valor que minha mãe justificou como o mínimo que eu deveria fazer. Agora, aquele número virava contra eles, estampado nas páginas do processo, como símbolo do abuso, da crueldade e da tentativa de me reduzir a uma carteira ambulante. Quando a intimação chegou à casa deles, os comentários que chegaram até mim eram de puro escândalo. Meu pai quebrou copos de raiva, minha mãe chorou dizendo que eu era vingativa e injusta, e Larissa, segundo disseram, teve um ataque de nervos, gritando que aquilo era uma humilhação pública. Para mim, era apenas justiça. E justiça, muitas vezes, dói em quem nunca foi cobrado por nada na vida. A audiência foi marcada. E dessa vez, não havia como negar ou manipular. As provas estavam todas organizadas, o laudo médico da agressão, o boletim de ocorrência do carro, o bilhete que deixaram, os vídeos de segurança, os prints de mensagens e áudios, e os documentos do processo aberto por Larissa que ela mesma abandonou após a verdade vir à tona. Na audiência, a juíza foi categórica. Após ouvir ambas as partes e analisar as provas, concluiu que havia abuso emocional prolongado, agressão física, tentativa de coação e prejuízo material direto. Deferiu a indenização integral no valor de R$85 mil a ser paga solidariamente por meus pais e minha irmã. Eles tentaram recorrer. Disseram que era injusto, que não tinham condições de arcar com aquilo, que era um absurdo pagar para a filha ingrata que queria destruí-los. Mas o juiz do segundo grau manteve a sentença. E, como não conseguiram suspender a execução da cobrança, foram obrigados a correr atrás do prejuízo. Foi então que soube que meu pai,
mesmo com o orgulho ferido, foi até o banco para pedir empréstimo. Teve que penhorar parte do que restava da aposentadoria, vender um carro antigo, e ainda entrar em parcelas apertadas. Minha mãe, pela primeira vez na vida, aceitou um trabalho temporário como auxiliar administrativa para conseguir complementar o valor. Larissa tentou recorrer a amigas e conhecidos, mas sem o noivo e com a reputação manchada, ninguém quis se envolver. A princesa da família foi empurrada para a realidade. Precisou vender joias, roupas caras, até o vestido de noiva que nem chegou a usar. Confesso, houve um instante em que, ao saber disso, me vi tentada a sentir pena. Mas ela passou. Não porque sou cruel. Mas porque sei que, se estivessem no meu lugar, fariam tudo de novo, talvez até pior. Eles não estavam pagando apenas com dinheiro, estavam arcando com anos de silêncio, humilhação e desprezo que me fizeram engolir como se fossem normais. Recebi o valor da indenização em parcelas, mas não usei para ostentar. Com parte do dinheiro, reforcei a estrutura do meu escritório, comprei equipamentos melhores e contratei uma estagiária que, coincidentemente, também vinha de uma história familiar marcada por abandono e desprezo. O resto investi em mim, em paz. Em terapia, em livros, em viagens pequenas e silenciosas, longe daquilo tudo. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Enquanto fechava um mês comum de trabalho, recebi uma ligação do cartório, informando que havia sido aberta uma averiguação em um registro antigo que envolvia meu nome. A princípio, achei que fosse algo protocolar. Mas ao chegar lá, fui recebida com um envelope. Dentro, havia uma cópia de um documento assinado anos atrás. Uma escritura. Um nome de um imóvel. E uma assinatura que eu jamais imaginei ver relacionada a mim. E ali começava uma descoberta que reviraria minha história de vida por completo. Segurei aquele envelope como se carregasse dinamite. As palavras escritas no topo da folha pareciam normais, transferência de propriedade. Mas o conteúdo era tudo, menos comum. O documento havia sido registrado em cartório 12 anos atrás. Era a escritura de um imóvel no nome de um homem chamado Otávio Andrade. O nome não me soava estranho, mas eu não conseguia lembrar de onde vinha. No rodapé da escritura, uma cláusula me arrepiou. Em caso de falecimento do proprietário, o imóvel passaria para a herdeira indicada, e ali, claramente assinado, constava meu nome completo. Eu, herdeira direta daquele imóvel, localizada a menos de 4 horas de onde eu morava atualmente. Um imóvel avaliado em quase R$ 500 mil. Voltei ao cartório e pedi mais informações. Foi quando a funcionária, após verificar os registros antigos, me contou que Otávio era meu padrinho de batismo e irmão de minha mãe. E então tudo fez sentido. Lembrei vagamente de tê-lo visto poucas vezes na infância. Era sempre tratado com desdém pelos meus pais, como se fosse o parente inconveniente da família. Pouco depois, ele se mudou e desapareceu da nossa rotina. Agora, eu entendia por quê. Otávio havia registrado o imóvel em meu nome como uma forma de me proteger. A escritura dizia expressamente que ele deixava aquele bem para mim porque sabia que um dia eu precisaria de um lugar seguro. Era como se ele tivesse antevisto todo o abandono que eu enfrentaria. Minhas mãos tremiam quando saí do cartório. Aquilo era muito mais que uma herança. Era um ato de amor silencioso, escondido por anos. Um ato que meus pais haviam feito de tudo para ocultar. E mais uma vez, a verdade emergia com força, atropelando as mentiras que eles sustentaram por tanto tempo. No dia seguinte, fui até o imóvel. Uma casa modesta por fora, mas linda por dentro. Estava fechada, mas bem cuidada por um vizinho que mantinha a limpeza básica desde que Otávio faleceu. Ele me contou que, ao saber da morte de Otávio, tentou avisar minha família, mas minha mãe disse que não tinha ninguém interessado e mandou encerrar o assunto. Engoli em seco. Eles sabiam. O tempo todo. E preferiram esconder. Sem pensar 2 vezes, entrei com um pedido judicial para a atualização da matrícula da casa no meu nome e, dias depois, recebi a confirmação oficial. A casa era minha. Legalmente. Moralmente. Com o nome limpo de quem acreditou em mim, mesmo ausente.
Não demorou para que a notícia da casa chegasse até meus pais e minha irmã. E foi aí que a farsa desmoronou de vez. Eles tentaram alegar que eu havia manipulado meu tio, que não era justo de eu ficar com algo tão valioso. Mas já não tinham mais respaldo. O processo deles estava correndo, a dívida da indenização ainda sendo paga, e agora, com essa revelação, toda a vizinhança começou a enxergar o que por tanto tempo foi escondido: o tratamento cruel, o desprezo seletivo, a filha rejeitada que não apenas sobreviveu, mas venceu. O que se seguiu foram dias de silêncio por parte deles. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma tentativa de reconciliação. Mas curiosamente, naquela mesma semana, meu pai sofreu um bloqueio judicial na conta bancária por inadimplência de parcelas do empréstimo. Minha mãe teve um surto emocional e precisou se afastar do trabalho temporário. E Larissa, que antes era chamada de exemplo de filha, passou a ser evitada até pelas amigas mais próximas. Eles estavam colhendo cada mentira, cada desprezo, cada agressão. Quanto a mim, me mantive firme. Reformei a casa, organizei uma pequena biblioteca no cômodo principal e transformei um dos quartos em um espaço para atender gratuitamente mulheres vítimas de violência e abuso familiar. Eu sabia como doía ser silenciada, e queria, ao menos, dar voz a outras como eu. Não precisava mais provar nada para ninguém. O escritório ia bem, minha vida seguia com estabilidade e, mais importante, com paz. A justiça havia sido feita, não apenas nos tribunais, mas na alma. Alguns meses depois, fui chamada para um evento jurídico regional. Um encontro de profissionais da área com foco em ética e responsabilidade. Sentei na plateia, sem intenção de ser notada, até que, ao final, a organizadora subiu ao palco para anunciar um reconhecimento especial. Hoje homenageamos uma profissional que nos ensinou que justiça começa em casa. Que mesmo diante do abandono e da violência, não se curvou. E não vingou, lutou com a lei, com dignidade. Que sirva de exemplo para todos nós. Chamaram meu nome. Levantei com o coração pulsando. Naquele instante, não vi aplausos, vi cada lágrima que engoli, cada noite sozinha, cada não que escutei. Vi tudo sendo transformado em algo maior. Algo que me devolvia, enfim, o que sempre foi meu por direito, o respeito. E nunca mais precisei voltar àquela antiga casa onde fui rejeitada. Porque agora, eu tinha construído meu próprio lar, dentro e fora de mim. Se essa história tocou o seu coração e te prendeu do início ao fim, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade que vem por aí. Agora me conta nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha rejeitada? Teria coragem de enfrentar a própria família para fazer justiça? Quero muito saber a sua opinião. E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu amo ver até onde nossas histórias estão chegando, e claro, vou deixar um coração especial no seu comentário. E não se esqueça, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares pode inspirar outras pessoas que também precisam ouvir que é possível dar a volta por cima, mesmo quando ninguém acredita em você. Obrigado por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo com mais uma história incrível.